Olá pessoal, boa tarde. Estamos aí começando a nossa aula 9, essa aula 9 do curso Panorama da História da Igreja, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Taguatinga. Sou o professor Marlon Meira
E a gente vai aí na próxima, talvez 1 hora, a gente vai aí na nossa, 1 hora e talvez 10 minutos, na nossa classe de Escola Bíblica Dominical, dar continuidade ao nosso curso, né? Queria dar as boas-vindas aos irmãos que já estão aí. Já falei no chat com o Nogueira, com a Leônia, chegou agora o Wagner, Alfredo também está com a gente aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos seguir começar com uma oração, pedindo a Deus que abençoe o nosso tempo, o nosso período, que abençoe nossa aula, né? Que abençoe esse nosso domingo, que continue abençoando a nossa igreja nessas transmissões que a gente tem feito, né? A fim de que a gente alcance as pessoas, a fim de que a gente também dê continuidade às nossas atividades, não é isso? Até porque tudo que a gente está passando, a gente quer crer que seja temporário o suficiente para a gente saber que logo a gente volta e quando a gente voltar a gente precisa estar com o mesmo gás que nós estávamos antes, se não melhores, né? Então vamos orar. Pai, louvado seja o Senhor, porque mais uma vez, mais um domingo, mais uma tarde, nós estamos reunidos ao vivo no YouTube para uma transmissão da nossa aula da Escola Bíblica Dominical do curso Panorama da História da Igreja. Te agradeço pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, como alunos do EBD, nós como professores. Te agradeço pelo que o Senhor tem feito em nossa igreja, através das transmissões, nas demais igrejas ao redor do Brasil e do mundo. Eu te peço que o Senhor abençoe aquelas que não têm condições, mas também te peço que o Senhor abençoe o seu povo espalhado pelo mundo nesse tempo que nós estamos experimentando diferente. Te agradeço pelo tema da nossa aula de hoje, que é a Reforma Protestante, que é um momento fundamental na história da igreja, e eu te peço que o Senhor nos dê compreensão desse período, já que esse período é tão importante especificamente para nós que somos batistas, que somos protestantes, que somos evangélicos, e eu te peço que o Senhor nos acompanhe durante essa aula. Obrigado por aqueles demais irmãos e amigos que estão conosco assistindo, independente de serem crentes ou não, de serem de alguma igreja ou não, mas que estão curiosos com a história da igreja, já que essa história é uma história importante para todo o Ocidente, para todo o mundo. Te peço que o Senhor nos abençoe durante esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Certo, então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa sequência. Aqui a gente está na aula 9, mas o capítulo do livro é o capítulo 6, então por isso que a gente coloca ali, por isso que eu coloco ali o capítulo 6, tá certo? A gente viu na aula passada, esse slide que eu estou usando aqui é um slide diferente, mas é a mesma sequência no nosso material, né? Mas de qualquer forma a gente viu na aula passada a escolástica, a gente viu também, se não me engano, as cruzadas foram também na aula passada, a gente viu a escolástica e a gente viu também a igreja às vésperas da reforma, né? Então hoje a gente começa, hoje a gente continua, aliás, com a igreja da reforma. Esse é o título do capítulo 6 do nosso livro, Panorama da História da Igreja. Bom, o nosso livro traz esse trecho, esse pedaço, com o nome, iniciando com o nome do Lutero, né? E depois passando para o Zwinglio, Calvino, os Anabatistas, a Reforma Inglesa e o John Knox, certo? E aí conclui esse período esse capítulo da Reforma, já anunciando o capítulo da Reforma da Reforma Católica ou da Contra-Reforma, que a gente vai ver na próxima aula. No entanto, eu queria fazer uma introdução para falar sobre o contexto, né? O contexto político, o contexto social, o contexto cultural, enfim, o contexto da Europa. Oridalto chegou, seja bem-vindo, meu irmão. O contexto da Europa no período da Reforma Protestante, ou obviamente no período anterior, contextualização histórica, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando aqui quando a gente fala em Reforma Protestante. É claro que é muito comum que membros de igreja, principalmente igrejas protestantes, que ainda não tiveram a oportunidade de ler um livro sobre história da igreja ou que não tiveram a oportunidade de fazer um curso de história da igreja, é muito comum que esses irmãos tenham a percepção ou façam praticamente imediatamente a ligação da Reforma Protestante ao ano de 1517 e ao Martinho Lutero, né, para usar um nome mais especificamente, né?
Nada disso está errado, a reforma realmente passa fundamentalmente tanto pelo ano de 1517 como um marco, né? Aliás, a gente poderia até colocar o ano de 1517 muito mais como um marco do que como o início da reforma, né? Mas de qualquer forma é importante lembrar que realmente o ano de 1517 é fundamental. As teses, né, aqui a gente nesse subtítulo, as teses aqui são exatamente as 95 teses, são exatamente o fenômeno, né, o evento do ano de 1517 na figura do Martinho Lutero, então por isso que ele entra realmente como uma figura importante. Mas é claro que, em primeiro lugar, a reforma não começa com Lutero, a reforma não começa em 1517 e muito menos se define em 1517, né? A reforma tem períodos, tem fases, né? Talvez, talvez uma fase importante da reforma seja... Cadê o meu texto aqui? Talvez uma parte importante da reforma seja, a gente possa colocar como sendo de... Não, vou apagar esse aqui porque eu vou colocar em cima desse. De 1517 a 1648, mas enfim, também de qualquer forma a gente pode colocar a reforma como períodos separados aí dentro, porque a própria reforma católica está dentro desse período que eu coloquei aqui de 1517 a 1648, né? Talvez a gente possa colocar a reforma como tendo sido concluída, a reforma protestante e mais especificamente luterana como tendo sido consolidada, não concluída, mas consolidada ali por volta de 1545, né, 47 talvez, entre 43 e 47. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, a reforma protestante é um fenômeno, uma sequência de acontecimentos e de pessoas envolvidas, obviamente, nessa sequência, né, que culminam, é claro, com aquilo que a gente depois passa a chamar de reforma protestante. Essas duas palavras, inclusive, talvez a gente pudesse dar uma olhada nos conceitos, né? A palavra reforma significa já, para vocês terem uma ideia, significa já que esse acontecimento não tinha a intenção de romper com a Igreja Católica, pelo menos não inicialmente. É lógico que isso ficou claro no caso no caso do Lutero, ficou claro muito rapidamente, né? Por volta de 1500 talvez na década de 20 já se tivesse 22, talvez 24, na década de 20 com certeza Lutero já sabia que não tinha como conciliar as suas expectativas com a continuação no seio da Igreja Católica, né? Mas é claro que tudo isso era muito incipiente, inclusive para ele, porque os reformadores, e aliás esse é o nome, né, reformadores e não reformistas, como eu já ouvi, inclusive já ouvi em livros de história seculares, mas isso era obviamente incipiente para o Lutero, porque não era o projeto, não era o propósito, não havia acontecido, não havia... O último cisma importante que havia acontecido havia sido o cisma do Oriente em 1054, os cismas que a gente viu inclusive na aula passada, o cativeiro babilônico da igreja, não foi um cisma que definiu uma separação entre setor da igreja, obviamente não definiu entre nenhuma região da igreja, no sentido comparado com 1054, quando dividiu o Oriente do Ocidente. Mas, de qualquer forma, essa percepção que Lutero eventualmente passou a ter de que haveria uma separação da igreja é posterior, não é inicial, não é original, no sentido de que não é a intenção, né? Mas era realmente de reformar. Então a gente está falando do conceito aqui de reforma protestante, né? O conceito especificamente da palavra protestante era protesto. Protesto e era inclusive a terminologia, o termo protestante era um termo que tinha a intenção de ser pejorativo, tinha a intenção de ser acusativo, né? Mas acaba sendo apropriado na medida em que realmente eram protestos, né, que estavam acontecendo no geral e, portanto, o nome Reforma Protestante é um nome bastante apropriado. A Reforma Católica também é um nome apropriado, a gente vai ver na próxima aula, e a Contra-Reforma não significa necessariamente contrário, ou quer dizer, não significa apenas contrário à Reforma Protestante, isso sim, mas não apenas isso, mas significa também uma reforma com a intenção de
tentar resolver mesmo problemas que os católicos não podiam deixar de perceber que existiam. Aliás, até os problemas que o próprio Lutero, o problema principal que o Lutero que incomoda o Lutero, que são as indulgências, eram com certeza a liderança da igreja via como um problema. Só não queria deixar de continuar, não queria deixar de ter esse recurso, né? Era um problema, mas era um recurso financeiro também. Que aliás já dá também uma dimensão para a gente começar a falar sobre outra característica da reforma, né? Que é o cerca de 200 anos antes de, você pode colocar 150 no mínimo, com certeza, anos antes de 1517, antes das teses, das 95 teses na porta da igreja, na porta do castelo de Wittenberg, você já tinha apontamentos para reformas, né? Durante toda a história da igreja houve tentativas muito superficiais e localizadas de corrigir algum tipo de erro, mas a reforma realmente foi algo que as reformas foram tensionadas, vamos dizer assim, foram intencionadas por causa de situações muito claras na igreja, por causa de problemas como, por exemplo, a simonia, por causa de problemas como, por exemplo, as indulgências que a gente mencionou agora, e que levaram esses reformadores, portanto, a entenderem que não havia como a igreja prosseguir sem reformas, né? Então esse é parte do contexto, né? Agora a gente também pode mencionar aspectos políticos. Por exemplo, havia nesse período um pouco antes, pelo menos da segunda metade do século XV em diante, ou seja, em torno de 1450 em diante, havia uma novidade na Europa. É claro que o germe disso pode ser encontrado antes, mas havia uma novidade na Europa que eram os Estados-nações, os Estados-nações mesmo, né? Os estados que tinham nacionalidade, vamos dizer assim, os estados que se viam como nação e não apenas como um território, ou como um condado, ou como um reino, mas que se viam com algum tipo de nação, algum tipo de característica, alguns tipos inclusive, por exemplo, cultura, religião, língua, ascendência, enfim, que eram comuns o suficiente para se tornar o germe dos Estados-nação, né? Daquele período. E esses Estados-nação, eles tinham, de certa forma, no mínimo um ranço, né? Uma rejeição, mesmo que apenas no âmbito intelectual, no âmbito, né, teórico, de enviar, por exemplo, a quantidade de recursos que a Igreja Católica Romana exigia de territórios que não eram, inclusive, de domínio romano, né? Ou seja, de que não eram de domínio do Império, como, por exemplo, a Germânia, né? A Germânia e os países ao norte dos Alpes suíços, ali, a Suíça está ao norte da Itália, então, na direção da Itália, na direção norte da Itália, acima dos Alpes, eram regiões, as regiões teutônicas eram regiões que aceitaram a reforma protestante e que aceitaram também, entre outras coisas, por causa dessa questão relacionada ao nacionalismo, à nacionalidade, né? É claro que essa palavra nacionalismo é uma palavra também perigosa de se usar nesse período, porque a gente vai ter uma clarificação, vamos dizer assim, a gente vai ter essa terminologia mais clara a partir do século XIX, né? A partir dos anos de 1800. Mas, de qualquer forma, isso tudo é um contexto que prepara, vamos dizer assim, a reforma no aspecto político, como eu acabei de falar agora há pouco. Aliás, até já mencionei a questão política aqui, já colocando nessa linha do contexto um pouco antes de Lutero mesmo, né? Mas aí a gente pode entrar então nas figuras ou nas pessoas, e aqui a gente tem a primeira delas, Lutero. As primeiras pessoas da reforma, não o Lutero não é a primeira pessoa, não é o primeiro reformador, como eu mencionei agora há pouco, mas é nele que a gente tem essa chave que é virada, né? Essa chave que é esse momento de transição. É como se fosse, na verdade, não exatamente um momento de transição, mas um momento em que a gente poderia chamar de um momento em que não há mais volta, né? O point of no return, que a gente costuma falar em inglês, né? É o ponto onde não há mais retorno, ou seja, o ponto onde
Sabe quando você entra numa demanda conflituosa e você chega a um ponto e fala assim, ó, ainda dá tempo de voltar atrás, né? Mas Lutero, com as suas 95 teses coladas ali na porta do castelo de Wittenberg, já indicava que não havia mais retorno. Não apenas porque as teses não estavam ali só para ser lidas, mas para serem debatidas, discutidas, né? Então as discussões que adviriam disso já seriam suficiente para que não houvesse retorno, né? Mas enfim, Lutero então, do ponto de vista estritamente pessoal, Lutero passa por uma experiência. Uma coisa importante que eu também ouço pouco quando eu ouço falar de reforma é que a impressão que se dá, isso no âmbito intelectual, no âmbito filosófico, né? A impressão que se dá também, ou que se procura enfatizar, é de que houve um rompimento com a Igreja Católica, não apenas do ponto de vista institucional, né? A Igreja Católica Romana passa a não ser mais a igreja que de onde decorre a autoridade para as igrejas nacionais, por exemplo, como eu falei agora há pouco, na Alemanha, né, na Germânia, mas também uma característica importante é que há uma quebra, vamos dizer assim, com a perspectiva filosófica, né, com a perspectiva teológica, que dava razão não, que dava sustentação filosófica ou intelectual ou teológica, vamos dizer assim, para a Igreja Católica, que era o tomismo, né, a filosofia escolástica, ou de Tomás de Aquino, que era aristotélica também, mas que há um rompimento e há um retorno, vamos dizer assim, a uma teologia agostiniana, né? Mas não é só isso, aliás, é importante lembrar que, por exemplo, Lutero, apesar de Lutero realmente ter iniciado sua carreira teológica, né, bíblica, eclesiástica, num mosteiro beneditino, desculpa, beneditino não, agostiniano, ele realmente tem esse momento em que eu vou falar aqui sobre o medo da condenação, tem muito mais a ver com as leituras que ele fez das escrituras do que com as leituras que ele fez, não apenas dos clássicos, mas com as leituras que ele fazia também de Agostinho, né? Então, ele encontra numa leitura, na verdade ele dá ele dá cursos sobre livros bíblicos, como por exemplo Salmos, inclusive durante mais de um ano, e quando ele começa com Romanos, quando ele está dando esse curso sobre Romanos, ele tem uma revelação ali a partir da leitura de Romanos de que ele não precisava mais temer a condenação, porque quem está em Cristo não para quem está em Cristo não há mais condenação. Mas esse medo da condenação em Lutero é muito importante porque marca a vida espiritual dele e teológica também. Afinal de contas, ele tinha uma vida muito dura, uma cobrança muito grande de si mesmo, uma autocobrança muito grande, e por isso transformava a vida dele numa vida muito dura, muito angustiante. Porque ele se confessava dos seus pecados, às vezes ele chegava a confessar os seus pecados e quando ele saía do confessionário, a caminho de qualquer lugar que ele estivesse indo, ele lembrava de um pecado que ele não havia confessado e como ele não podia voltar por alguma razão qualquer que fosse, ele se sentia martirizado ou angustiado por causa desse pecado que ele não lembrava, até a próxima ocasião em que ele tinha para confessar esse pecado. Então ele tinha uma luta muito grande contra o pecado, e para ele pecado era qualquer espécie de ausência de relacionamento com Deus, qualquer pensamento sensual, ou qualquer pensamento que o Espírito Santo indicasse para ele, ou talvez, nem sei se a gente poderia dizer que ele tivesse uma experiência real com o Espírito Santo ainda, mas qualquer coisa que ele pensasse que fosse um pecado, ele se angustiava muito, ao ponto, inclusive, de ter medo da morte, de ter medo da condenação, né? Então ele tinha essa luta muito grande em relação ao pecado. E nesse sentido, ele acabou descobrindo um verdadeiro alívio, né? Um verdadeiro alívio quando quando descobre na carta de Paulo aos Romanos que não há condenação para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que já confessaram Cristo como Senhor e Salvador, né? Então isso é importante para a experiência espiritual do Lutero e vem de uma constante experiência de busca pelo perdão dos pecados, né? Isso é muito importante.
No entanto, também é bom comparar, porque se ele era de uma experiência, obviamente todo mundo naquela época na Igreja Católica era de uma mesma experiência, né, de penitências e tal, é, como forma de como forma de eliminar o pecado, ou enfim, como de pagar pelo pecado, e também havia essa busca muito grande da Igreja Católica, essa insistência da Igreja Católica nas obras. Ele vinha dessa experiência, então como ele percebia que essas, como ele percebia, é interessante isso porque uma penitência pode dar uma impressão de perdão, mas pode não dar, né? Então uma pessoa pode se sentir perdoada com uma penitência, mas pode não se sentir. E Lutero não se sentia perdoado quaisquer que fossem as penitências que ele fizesse com a intenção de ser perdoado dos seus pecados. E isso ia pesando nele, porque afinal de contas ele percebia a inadequação das obras, tanto obras boas quanto obras estritamente penitenciais, e nesse sentido ele buscava, ele se angustiava, né, obviamente, e essa angústia fazia com que ele não tivesse paz, né, e a busca dele então nas escrituras é uma busca, aliás, a busca nas escrituras não, o encontro dessa, dessa paz nas escrituras permite que ele, portanto, tenha uma vida diferente, uma vida nova, e que ele vá agora, obviamente, trabalhar sua fé, vai dedicar sua fé, sua inteligência, sua teologia, enfim, seu tempo a aquilo que vai ser chamado depois de justificação pela fé. Vai ser chamado não, vai ser considerado, né? Já Paulo já apontava para a justificação pela fé, mas ele, portanto, passa a defender a justificação pela fé. E aí, nesse sentido, as indulgências entram, né, como crítica. Talvez essa tenha sido em 1510 e 1511, Lutero faz uma viagem a Roma por questões institucionais mesmo da Igreja, e ele começa a se a perceber da quantidade de erros, né, da proporção de erros que havia dentro da igreja, principalmente na igreja estritamente romana, falando, lá em Roma mesmo, e ele começa a se incomodar muito com isso. As indulgências eram para ele um caso, extremo, né, já que ele não entendia que a justificação vinha pelas obras e sim pela fé, então ele não podia aceitar que se estivessem vendendo perdão de pecado nem para os vivos, muito menos para os mortos, né, os mortos que já estavam teoricamente no purgatório, e ele achava, portanto, isso uma, uma situação contra a qual ele não podia deixar de fazer alguma coisa. Né? Então as indulgências foram um marco, na verdade, uma, uma bandeira, vamos dizer assim, que Lutero utilizou durante sua carreira. As teses as 95 teses são, muitas delas voltadas a erros específicos, são negativas no sentido de negar qualquer ação da igreja, qualquer atitude da igreja, né? Mas também são positivas na medida em que já apresenta ali alguma característica da sua teologia. Deixa eu ver o que o Wagner Leiva diz aqui. Vemos muito forte essa questão do medo da condenação na Idade Média. Podemos dizer que a igreja percebia esse medo e explorava... Assim, uma pergunta, né? Podemos dizer... com certeza, Wagner, havia um caráter psicológico por trás dessa exploração que você coloca aqui, né? Que você pergunta se nós podemos dizer que havia, né, uma percepção desse medo e, consequentemente, uma exploração que... havia situações em que você podia comprar, se você não pudesse comprar o perdão do pecado, por exemplo, você ouvia dizer, você era como é que eu posso dizer, usava-se de uma forma de amedrontar, né, a pessoa, dizendo que você podia ficar no purgatório por cerca de 2 milhões de anos. Né? Então você precisava... 2 milhões de anos é muito tempo na mente de qualquer pessoa, né, de qualquer pessoa finita, né, de qualquer pessoa que vive no tempo. E nesse sentido, havia com certeza uma exploração dessa situação com a venda das indulgências. Mas também, de qualquer forma, era uma maneira de explorar também uma outra coisa, Wagner, não só o medo da condenação, mas explorar também a ausência de conhecimento, né? Porque não havia como as pessoas conhecerem isso. É aquela famosa história, né? Se você não lê, hoje você ainda conversa com pessoas que leem, né? Você ainda tem a televisão, enfim, você tem o jornal, você tem, jornal não, você tem a televisão, você tem, sei lá, a internet. Uma pessoa que não lê hoje
tem uma limitação de conhecimento, mas é absolutamente incomparável com uma pessoa que não lia no ano de 1490, 80, por exemplo, né? Você não apenas não tinha capacidade de leitura, mas você também não tinha com quem conversar sobre isso, né? E não era. E outra coisa também, na verdade isso aí dá uma explicação mais longa, porque aí você teria que entrar também num outro aspecto. Não se fala sobre essas coisas, não se fala na igreja de modo que leve a pessoa, né, o leigo, né, o laicato, a, a, a conversar sobre esse tipo de coisa. Não é do domínio do laicato, nem passa pela cabeça, né, dos leigos, das pessoas que frequentam a igreja, se situar numa conversa como essa, né? Não faz sentido para eles, né? Uma outra coisa importante também é que a Renascença, é, né, da segunda metade do século XIV em diante, coloca aquele retorno aos clássicos, né, aquele amor pelas artes, e, né, pela liberdade, pelo racionalismo e tal. Coloca também até padres, até papas, inclusive, não só padres, bispos, mas papas também, é, na dinâmica mais intelectualizada, mais artística do que propriamente dita, do que propriamente religiosa. E nesse sentido, a própria igreja fica abandonada com esse tipo de conhecimento, ou seja, a igreja não tem nem como saber, né, o que pode acontecer, não tem como ler a Bíblia, não tem como conversar com ninguém, então uma exploração psicológica nessa abrangência toda, né, não só pelo fato de que havia um medo da condenação, mas também pelo fato de que havia um grau quase zero de conhecimento e fontes quase zero também de conhecimento para se buscar, portanto, essa qualquer possibilidade né, de, enfim, de perdão ou de conhecer sobre o perdão, qualquer coisa, né, que o valha. Então, uma pergunta com resposta positiva. Sim, podemos dizer com certeza que a igreja, percebendo esse medo, né, e outras coisas, como a gente mencionou, explorava essa venda de indulgências, né? E assim, a situação se agravou um pouco mais também no período especificamente do Lutero, porque o Papa Pio X, ele estava em franca construção, em franca construção da igreja de São Pedro, né, em Roma, e precisava, portanto, de muito recurso, né, financeiro. E isso aumentava, inclusive, a demanda, né? Mas enfim, vamos seguir porque a gente acaba conversando mais do que deveria sobre cada ponto, né? Mas uma pergunta interessante do Wagner, como praticamente todas as aulas ele participa com alguma pergunta relevante ou comentário, né? Questão política a gente já viu, as teses também. E aí assim, a gente entra agora no Ulrico Zwinglio, e é importante lembrar também que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente sai de uma pessoa aqui do Lutero para o Zwingli, mas a gente está falando de um período que é contemporâneo, né? Algumas coisas, inclusive, como por exemplo a tradução da Bíblia do Zwingli, ela acontece até de certa forma muito na mesma época da tradução do Novo Testamento pelo Lutero, que é, se eu não me engano, em 21, 22. A tradução da Bíblia de Zwingli é 1524, se eu não me engano, acho que é 1524, um pouquinho mais para frente. A tradução inteira da Bíblia, no caso o alemão, é inclusive um pouco posterior à do Zwingli, né? Mas enfim, essas coisas estão acontecendo contemporaneamente, né? Ao mesmo tempo. Bom, a reforma na Suíça, aliás, a reforma já havia, já estava acontecendo. Eu não sei se eu mencionei na aula passada, mas a reforma tem uma vertente, não sei se eu posso chamar de vertente, mas uma abrangência na Espanha. Né? A Espanha tem, com a Isabel de Castela, tem uma conotação reformadora. Acontece também uma reforma. Aí a gente não pode exatamente chamar de reforma, mas a gente pode chamar de movimentos que apontam para a reforma ou movimentos reformadores. Né? Então, por exemplo, o John Hus, ou, por exemplo, o Wycliffe, por exemplo, na Inglaterra, né? Que já havia traduzido a Bíblia já no século XV, já havia, inclusive, movimentos que apontavam para a reforma na Suíça também, ou pelo menos situações muito pontuais, mas o Zwingli é uma figura importante na Suíça, uma vez que
ele rompe, a partir dele, há um rompimento com a Igreja Católica Apostólica Romana, essa sigla ICAR, né? E esse rompimento é fundamental para a reforma, portanto, na Suíça. Acontece a tradução da Bíblia para 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 a língua para a língua eu esqueci o nome que a gente fala agora, para a língua, não é língua mãe, língua nativa, também esqueci o nome que a gente usa para língua nativa. Bom, enfim, havia já a tradução da Bíblia nesse período e, portanto, a reforma na Suíça já estava sendo encaminhada. Inclusive, o Calvino, que a gente vai falar logo mais, ele nasce na década de 10, 1510, na década de 10. Ou seja, quando Lutero prega as, as teses na porta do castelo de Wittenberg, em 1517, Lutero não tem, quer dizer, Calvino não tem 10 anos de idade, né? Então, tem talvez 7, tem no máximo 7 anos de idade, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que essas coisas estavam acontecendo de maneira contemporânea, né? Bom, sobre os Zwingli é importante mencionar a controvérsia que havia com os luteranos em relação à ceia. Aqui é importante porque, assim, a Igreja Católica tem os 7 sacramentos e a Igreja Luterana tinha eliminado 5 desses 7 sacramentos. Eu não vou lembrar todos agora de cor, mas os que sobraram, os que foram aprovados, vamos dizer assim, eram aqueles que tinham uma conotação diretamente ligada ao Novo Testamento, à Bíblia, que eram o batismo e a ceia, né? Então, o batismo e a ceia continuaram sendo sacramentos, o casamento deixou de ser um sacramento, a missa, há outros, né, que eu não me recordo agora, mas enfim, sobraram 2 apenas. No entanto, havia uma controvérsia ainda, porque os luteranos entendiam, a gente pode colocar aqui uma situação intermediária entre transubstanciação, a transubstanciação católica, onde o corpo e o sangue de Cristo participam fisicamente dos elementos da ceia. Aí a gente teria aquilo que a gente pode chamar de... Eu estou colocando aqui de forma... Deixa eu escrever, senão não... Consubstanciação. O que a gente poderia chamar de intermediário seria a consubstanciação e a completa ausência, vamos dizer assim, né? Aliás, completa ausência não, é a presença espiritual. Essa a gente não pode deixar de encontrá-la em lugar nenhum, né, com Cristo, já que ele é onisciente, onipresente. Então, a presença espiritual de Cristo na ceia. E acontece que o caso dos luteranos é que eles estavam relativamente, mas não exatamente, certo? Não, a gente pode, essa palavra, a Igreja Católica Romana estava então nesse extremo aqui da transubstanciação, os luteranos estariam nesse intermediariamente, né, vamos dizer assim, de maneira intermediária, e o Zwingli, portanto, estava nesse outro extremo aqui da ausência, né, da ausência de Cristo, seja fisicamente, seja com uma participação qualquer que não fosse espiritual na ceia. Então havia essa controvérsia com os luteranos. Isso também é importante colocar para a gente perceber que a reforma não foi uniforme, não foi homogênea, né? Os setores diferentes exigiam demandas diferentes, tanto demandas nacionais, políticas, quanto demandas culturais e históricas, porque aí a gente tem a questão de como que, por exemplo, como que o Zwingli percebe a fé, como que ele é iniciado na fé, como que ele é instruído na fé e com diferença, por exemplo, com Lutero e assim por diante. Inclusive tem um outro detalhe importante que a gente vai colocar um pouco mais lá na frente com os anabatistas, que é essa separação do Estado e da Igreja, que é uma característica comparativa com Zwingli, já que os anabatistas tinham... eles eram radicais em uma série de aspectos, a gente vai chegar até eles daqui a pouco, se bem que eu já posso até colocar aqui, porque é tudo contemporâneo também, né? Mas a gente pode colocar um radicalismo maior. O radicalismo deles chegava ao ponto de propor um pacifismo quase extremo, se bem que só inicialmente, porque depois havia a necessidade, por causa da perseguição e da morte, havia necessidade de um distanciamento, vamos dizer assim, no mínimo um distanciamento desse pacifismo, né? Mas o pacifismo indicava que as lutas, por exemplo, pelas quais participavam a Germânia,
Saxônia, por exemplo, não eram lutas que os anabatistas achavam apropriadas para os reformadores, né? A separação completa entre Estado e Igreja, que é uma comparação com Zwingli, já que Zwingli, vamos voltar aqui, acho que aqui não tem, sim, tem a questão política do Estado e da Igreja. Zwingli acreditava que o Estado e a Igreja se complementavam. É, um poderia ser o braço do outro, vamos dizer assim. Talvez de uma forma, talvez não, com certeza de uma forma diferente da tradição católica desde o século IV, quando em 323, quando a partir de 323, com Constantino, a igreja passa a fazer parte, aliás, com Teodósio, na verdade, ela passa a ser a igreja oficial, a religião oficial do Império. Então, já a partir do final do século IV, em Teodósio, a igreja tem essa relação direta com o Estado. A igreja passa a ser o próprio Estado a partir de 476, ou pelo menos até 800, vamos dizer assim, quando o Papa coroa Carlos Magno como imperador do novo, vamos dizer assim, do novo Império Romano do Ocidente, que é uma tentativa de retorno ao antigo Império Romano do Ocidente. Mas, de qualquer forma, o Zwingli tinha essa percepção de que a igreja e o Estado tinham uma relação que era oposta, contrária à percepção que os anabatistas tinham da relação entre Estado e igreja, certo? Então, era uma outra característica que ficou muito muito perceptível em termos de diferença, das diferenças de Zwingli, tanto para os luteranos quanto para os anabatistas, certo? Depois o Zwingli vai, obviamente, depois a Suíça vai, obviamente, perseguir os anabatistas, perseguição, inclusive, de morte. O Grebel vai se tornar, por exemplo, a figura fundadora, vamos dizer assim, dos anabatistas, porque ele rompe com Zwingli exatamente por essa percepção de que Zwingli não havia ido distante ou longe o suficiente com a reforma, e, portanto, há essa outra percepção, né? Como eu disse agora há pouco, a reforma ela não é homogênea, ela também não é completamente contemporânea, ou seja, você pode colocar a reforma começando, só para arredondar, em 1350 e indo até 1450, no mínimo, indo até 1650, com a paz de Westfália. E nesse sentido ela não é completamente contemporânea, mas também não é completamente homogênea, né? Não há uma homogeneização tanto de pensamento quanto de prática, né? O Calvino se converte, o Calvino vai estudar na França, se converte em algum momento na década de 20, se não me engano, de 20, ele se converte e precisa fugir por causa da perseguição que a França faz dos protestantes. Ele foge ele passa algum tempo fugindo para a Itália, para a própria Suíça, e na Suíça ele é convidado para liderar a reforma. Ele é, na verdade, convocado para liderar a reforma e faz isso de forma definitiva, vamos dizer assim, a partir da perspectiva suíça, né? As institutas são escritas um pouco antes disso, são em 1559 é que ela fica pronta como é atualmente. Ela tem várias reedições, se torna aquilo que o autor do nosso livro menciona como sendo a teologia sistemática da reforma, né? É claro que o nosso livro fala muito pouco, porque o espaço é pequeno, mas os textos do Lutero também são textos fundamentais de teologia da reforma, né? Não apenas as institutas, né? Havia uma percepção, talvez a gente pudesse colocar, a gente colocou aqui alguma coisa relacionada a equilíbrios nos extremos, né? Talvez a gente pudesse fazer uma nova tentativa de equilíbrio aqui, se a gente colocasse, por exemplo, que no Zwinglio você tem um extremo do Estado, mais igreja. Nos anabatistas você teria um extremo da separação do Estado da igreja. Vou colocar um menos aqui para ficar ao contrário do mais ali. E aí no aspecto intermediário a gente teria o Calvino, na medida em que o Estado tinha uma participação. Aliás, a região de Genebra, onde Calvino transforma a região de Genebra do ponto de vista político, por causa das suas... Vou colocar uma
uma posição intermediária aqui. Na medida em que o Estado tem uma função, mas não é o único que tem a função. E a igreja tem a sua função também, e os dois podem trabalhar de forma, se não trabalhar juntos no extremo lá do Zwinglio, mas com certeza trabalhar no extremo, no sentido de promover o bem-estar social, o bem-estar, enfim, da comunidade. E nesse sentido havia uma característica política e religiosa, política na religião, na percepção teológica do Calvino. Claro que isso tudo aqui é muito superficial, existe toda uma filosofia política calvinista, né? Ou seja, aliás, melhor dizendo ainda, existe toda uma filosofia política em Calvino, né? Não calvinista, porque o calvinismo é posterior ao Calvino. Mas isso é uma característica do Calvino, com certeza. A questão da predestinação e da eleição era uma questão também de extremos. A gente pode colocar aqui, deixa eu ver como é que a gente pode colocar. A gente pode colocar aqui o extremo católico tomista. A gente pode colocar o extremo católico tomista vou colocar aqui da participação humana na salvação. E você pode colocar um outro extremo calvinista na completa participação de Deus, né? De Deus na salvação. É importante lembrar também uma terminologia que ajuda a gente a compreender isso, que é o monergismo e o sinergismo. A obra da salvação mono significa um só, monergista significa que a obra da salvação tem apenas a ação e a participação de Deus, e o sinergismo significaria que Deus tem uma participação proeminente, predominante, é claro, mas que o homem tem uma participação também, ou seja, trabalha junto com Deus ou ajuda Deus de alguma forma na salvação, né? É claro que isso tudo aqui dá debates teológicos que até hoje não foram exatamente resolvidos, eu diria que não foram exatamente resolvidos, não que eles tenham que ser resolvidos, mas eles não foram resolvidos porque a gente não vive mais numa era conciliar para resolver questões teológicas doutrinárias dessa forma, né? Mas obviamente que não está nada definido, né? A gente tem uma posição. Aliás, a gente até pode colocar uma aula interessante sobre extremos e intermediários aqui, né? Hoje eu nem planejava isso, mas a gente pode colocar um extremo aqui, um extremo arminiano contra um intermediário molinista e um outro extremo calvinista, né? Ou seja, a gente tem participação na salvação. O molinista acredita que, grosso modo, é claro, né? Tudo que é grosso modo, mas grosso modo o molinista vai acreditar que Deus Deus prepara o ambiente para que a sua liberdade coincida com a sua vontade, né? Ou seja, dá um exemplo bem superficial. Eu tenho muito cuidado com essa palavra superficial, porque eu tenho muito medo que isso seja aprendido por vocês de forma definitiva. Mas nada que a gente está fazendo aqui é definitivo. A intenção não é definir nada por completo, até porque eu quero que você leia, né? Eu quero que você estude também para você, por si só, chegar às suas conclusões, mas e também não é uma covardia, né, de dizer que que eu não estou definindo nada e que você que deve procurar as definições, mas é uma questão de que você não caia nos clichês, né, nos clichês né, para você não ficar sendo encaminhado em algum tipo de pensamento por qualquer outra pessoa. Mas a questão vou dar um exemplo de molinismo aqui bem superficial. Você imagina, por exemplo, se você imaginasse, por exemplo, um índio não, eu não gosto dessa expressão, um nativo, né, da América pré-colombiana, ou seja, da América antes de Colombo, antes de 1492. Você imagina um indígena, um nativo em 1490, que morre e que não teria como ter aceitado o Cristo como Salvador, porque o cristianismo chega na América Latina, aliás, em 1492. Né? Isso chega em 1492, mas não chega a evangelismo necessariamente nesse ano. Né? Então, o que acontece? Por que Deus não seria injusto por essa pessoa ter morrido sem conhecer Cristo como Salvador? Deus sabia que essa pessoa não creria em Cristo, não aceitaria Cristo como Senhor, mesmo que ela tivesse nascido, por exemplo,
em 1990, certo? E tivesse ouvido o Evangelho, tivesse recebido, né, uma explicação clara do Evangelho, do pecado e tal. Erônia chegou aqui. Seja bem-vindo, Erônia. Ainda assim, essa pessoa não teria aceitado Cristo como Salvador. Né, não teria usado da sua liberdade para... Teria rejeitado, de fato, Cristo como Salvador. Então, o que acontece? Qual a diferença teria essa pessoa ter nascido em 1490 ou 1990? Então, o que poderia ter acontecido é que Deus pudesse ter colocado essa pessoa para viver antes de uma possibilidade de conhecer Cristo como Salvador, ou num lugar em que ela não tivesse a possibilidade, mas isso não seria prejuízo para essa pessoa, uma vez que Deus, conhecedor de todas as coisas, sabe que se essa pessoa tivesse tido a oportunidade de conhecer Cristo, que ela não teria aceitado Cristo como Salvador ainda assim. Isso é uma forma muito superficial de explicar molinismo, né? Mas isso é para dizer que Deus não define todas as coisas absolutamente como o calvinismo indica, né? Deus não decide exatamente aqueles que serão salvos e aqueles que não serão. Também tem uma defesa do calvinismo que eu acho relativamente interessante, apesar de eu não ser calvinista, que é a seguinte defesa: Deus não escolhe as pessoas para condenação. Todas as pessoas nascem condenadas. Deus tem o direito de escolher aquelas que ele não quer que sejam condenadas. Quando Deus escolhe alguém que não vai ser condenado, ele não está deixando de ser, ele não está sendo injusto com aquele que não foi escolhido, porque aquele que não foi escolhido já nasceu condenado de qualquer forma, né? Então não há não há um prejuízo, vamos dizer assim, porque todos pecaram e todos estão separados agora de Deus. Todos são pecadores e todos estão condenados à morte. Todos nascem condenados à morte eterna, né? O que acontece é que alguns chegam ao conhecimento da verdade e outros não, né? Mas enfim, também não é uma aula de calvinismo, nem de arminianismo e nem de molinismo, e eu não quero entrar nesse mérito porque não faz parte do nosso escopo aqui. A gente falou sobre os anabatistas e a gente fala também agora sobre a reforma inglesa. A reforma inglesa tem características muito peculiares, muito próprias, né? Já havia uma preparação da reforma inglesa lá no Wycliffe, né? Que havia traduzido a Bíblia, que havia rompido com a igreja, que havia encaminhado a Inglaterra ao rompimento com a igreja, que havia levantado questões relacionadas, por exemplo, à nacionalidade, né, a questões de nacionalismo na medida em que a igreja romana não deveria ter jurisdição sobre a Inglaterra, e coisas dentro dessa linha já haviam sido preparadas antes na reforma inglesa. Agora, o que é importante na reforma inglesa é que a gente não tem uma figura que encaminha essa reforma de um ponto de vista bíblico, teológico, espiritual, apesar de que isso havia lá no Wycliffe. Né? O Wycliffe, as suas ações são todas nesse âmbito e redundam em questões políticas apenas, né? Mas não tem início nelas, né? Não partem delas. Mas então a gente tem a Bíblia em inglês, ou seja, é fundamental que a questão da tradução da Bíblia é algo fundamental na reforma em todos os ambientes, né? Todos os ambientes tinham tradução da Bíblia. Teve tradução da Bíblia na Alemanha, né? Ainda continuo sem lembrar a palavra que eu queria falar sobre a língua. Quando a língua é a língua original da região. Estou com a palavra na ponta da boca e não consigo lembrar. Na ponta da língua e não consigo lembrar. Mas a gente tinha então a tradução para alemão, com Lutero, a gente teve a tradução com o Zwinglio, a gente teve a tradução, portanto, com Wycliffe, né, para inglês. Então, essas regiões estavam... A gente tem a tradução nos países nórdicos também, todos os 3 países nórdicos, Suécia, Noruega, todos os países nórdicos estavam já encaminhados, ou, quer dizer, na verdade não estavam, mas a partir de 1500 na década de 20 já havia traduções na região dos países nórdicos. A própria Finlândia também já tinha tradução nesse língua vernácula. Muito bem, Leone, essa é a palavra que eu queria, ótimo, obrigado. Então, a tradução da Bíblia para a língua vernácula é algo fundamental na Reforma Protestante, é algo fundamental na vida espiritual. A questão do sacerdócio universal dos crentes também é algo fundamental, ou seja, você tem a figura da autoridade eclesiástica, no bispo, por exemplo, mas você não precisa passar por essa figura para ter acesso direto ao Pai, né? Então você tem o sacerdócio, não é preciso ser feito por terceiros, mas pode ser feito por nós mesmos, e isso também passa a ser fundamental na questão da língua vernácula, porque como é que você pode exercer esse sacerdócio próprio
se você não tem conhecimento das Escrituras. Se você depende do conhecimento das Escrituras de um terceiro, obviamente esse é o sacerdócio, de certa forma, né? Ou é parte dele. Né? Então a questão da tradução da Bíblia é fundamental. A questão do Henrique VIII é uma questão política, mas também pessoal. Ele precisa de uma autorização para um segundo casamento e não consegue essa autorização, e por isso ele rompe com a igreja, que não autoriza esse casamento, que não reconhece o casamento, e, portanto, ele rompe do ponto de vista estritamente político. Né? Mas é claro que quando rompe, há o confisco de bens da Igreja Católica, e havendo o confisco de bens da Igreja Católica, há também aquilo que a gente sempre chama de point of no return, né? Ou seja, não há mais volta. Né? Então, o confisco dos bens define, vamos dizer assim, define a reforma. A palavra a define que eu coloco não é uma palavra, não é que não há mais nada o que fazer ou que está tudo pronto, mas enfim, é aquele point of no return mesmo, é o ponto de não retorno, né? Já não há mais volta, né? Os puritanos acabam sendo um setor da igreja. Tem uma expressão que o nosso livro usa que diz que na teologia a igreja anglicana, que é a igreja que passa a ser a igreja da reforma inglesa, né? A igreja anglicana tem uma teologia reformada, mas o seu ritualismo continua romano, né? Isso também tem os seus limites, porque não eram todos os rituais católicos que foram mantidos, mas também não era toda a teologia reformada que foi adotada. Tanto é que os puritanos reclamam, né, uma reforma mais profunda, dizem que a reforma inglesa não foi tão longe quanto deveria. Eles são, portanto, expulsos da igreja anglicana e se refugiam na Holanda primeiro, mas depois vão se refugiar nos Estados Unidos, ou quer dizer, nas colônias inglesas na América do Norte, e depois vão fundar, vão encaminhar a igreja no âmbito dos Estados Unidos. Né? Aqui é uma parte da história da igreja que me interessa muito pessoalmente. O nosso livro, inclusive, tem 2 capítulos que tem uma conotação muito americanizada, vamos dizer assim, da história da igreja, até porque o autor é americano. Mas eu acho interessante também que a gente está chegando num ponto na história da igreja aqui. Eu até queria colocar esse gráfico aqui. A gente tem esse gráfico, eu já usei algumas vezes em alguns outros contextos. A gente tem um gráfico aqui que coloca a história da igreja desde Jesus Cristo aqui no século I até o presente, né? Então a gente vai ter aqui um rompimento entre a igreja. Aliás, a gente vai ter o primeiro rompimento que é, aliás, eu até posso colocar essa linha aqui, quer ver? Olha, isso aqui é o começo com o judaísmo. Então a gente vai ter um rompimento com o cristianismo, né? Ou seja, a igreja rompendo com o judaísmo. E essa igreja que rompe com o judaísmo é a igreja católica de hoje, né? Vamos dizer assim, né? Isso aqui seria então a igreja. Vamos colocar aí cara aqui só para ficar mais fácil, ficar mais didático. A gente vai ter também, aliás, até melhor dizer que a gente tem uma outra situação aqui. Deixa eu colocar isso aqui de lado por enquanto. A gente tem um rompimento dessa igreja aqui. A gente tem um rompimento dessa igreja aqui. Isso aqui é para a gente colocar as datas também, né? A gente tem aqui o ano, vamos colocar o século I, para não colocar nenhuma data redonda, né? Tem o século I, esse primeiro rompimento aqui é no século I. Aqui a gente vai ter um rompimento em 1054, que é o que a gente viu na aula passada, que é o da Igreja Católica Romana. Aliás, essa linha aqui ela não pode ser assim, não. Essa linha aqui ela tem que ser uma coisa mais ou menos assim, quer ver? Teria que ter uma coisa mais ou menos assim. Porque as duas estão concomitantes em alguns aspectos. É claro que há muitas diferenças. Né? Aqui a gente tem a igreja ortodoxa, nessa linha de cima aqui, esse ano que é 1054. E a gente vai ter também aqui, portanto, em 1517, a gente vai ter o rompimento da igreja protestante, né, né? Claro que todas essas linhas vão até o presente aqui. Né?
Todas essas linhas vão ter o presente. Nós temos ainda a igreja protestante, é claro, nós temos a igreja católica romana, a gente tem a igreja ortodoxa e a gente tem também o judaísmo. Então essa é mais ou menos uma linha que a gente precisa colocar e me interessa muito nessa linha aqui a perspectiva americana, né? Eu estava falando agora há pouco, eu acho que foi por isso que eu puxei essa linha, que já não me lembro mais. Mas enfim, então essa portanto, a reforma inglesa, que vai redundar na história da igreja dos Estados Unidos, que inclusive nós somos, de certa forma, nós protestantes no Brasil somos, de certa forma, efeito, né, o resultado do evangelismo que vem dos Estados Unidos, né? Bom, então a gente tem a sequência, aliás, a gente tem a sequência, bom, tá aqui, pensei que a gente tinha terminado, a gente tem a sequência de John Knox e Escócia. Existem características próprias de John Knox, por exemplo, ele é a Escócia tinha uma dificuldade não, tinha um certo conflito de decisão entre os desdobramentos da reforma na Inglaterra ou uma fidelidade à Igreja de Roma. A Igreja de Roma, portanto, envia uma comitiva para resolver essa situação, e nessa comitiva os protestantes são sequestrados, vamos dizer assim, são levados cativos para eu agora esqueci para onde, não sei se é para França ou se é para a própria Roma. Mas enfim, o John Knox está nesse grupo, depois ele é liberto, depois ele foge, ele é liberto e faz um exílio tanto na Suíça quanto na Germânia, e tem, portanto, uma participação, por exemplo, na Bíblia de Genebra, tem uma participação na reforma tanto da Suíça quanto da própria Alemanha, mas é na Escócia que ele vai, obviamente, ter a sua influência maior. Ele escreve panfletos teológicos, como, por exemplo, panfletos que acusam a Maria, a Rainha Maria na Inglaterra, a chamada Marinha Sanguinária, né, de onde vem a expressão Blood Mary, que é Bloody Mary, que é a Maria Sanguinária, e, portanto, ele tem panfletos, ele tem escritos teológicos contrários, por exemplo, à ordenação de mulheres para liderança e coisas nessa linha, né? E participa também de traduções da Bíblia para línguas vernáculas, né? Então é isso. Pelo nosso período e pelo nosso escopo, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente trata da Igreja Católica Romana, no capítulo 7 chamado a Igreja Católica Romana Responde, que é aquilo que a gente chama de contra-reforma ou reforma católica. As duas expressões estão certas, a gente vai ver na próxima aula, que as duas expressões estão corretas. A questão das expressões é que a gente tem realmente uma reforma dentro da Igreja Católica, que se mantém católica, vamos dizer assim, porque é diferente da reforma protestante, que acaba virando igrejas nacionais protestantes, mas também, de certa forma, contrária à reforma protestante, porque, afinal de contas, até hoje os historiadores católicos consideram a reforma protestante como uma rebeldia, como uma revolução. Obviamente que naquela época também era visto dessa forma, e havia, portanto, a necessidade de responder contra isso, né? Por isso contra a reforma. Então é isso, encerramos por aqui, vamos encerrar com uma oração. Deixa eu ver se tem alguma observação aqui. Kalinka está conosco aqui. Assisti um vídeo sobre esse assunto essa semana, legal, manda depois o link pra gente em algum lugar pra gente dar uma olhada qual que é. Seja bem-vindo às nossas aulas. Nós temos aí 9 pessoas agora assistindo, com certeza a gente deve ter tido outros em algum momento, eu não fiquei atento a isso, mas então a gente vamos encerrar com uma oração, e na sequência a gente vai ter o nosso culto, agora às 7 horas, a gente tem também, se eu não me engano agora, tem também uma escola bíblica, acho que é uma escola bíblica de adolescentes, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui como é que é. Aula online às 18 horas para os adolescentes, é isso mesmo. Muito bem. Então, seguimos nas nossas programações e nas nossas transmissões. A Reforma Luterana é o texto, né? É o vídeo, né? Beleza, Kalinka. Muito obrigado pela participação e pela contribuição. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos e te adoramos, te agradecemos por esse período que estivemos aqui, de aula de Escola Bíblica Dominical. Te agradeço porque hoje a transmissão ao vivo parece ter sido boa até o final. Te peço que somente, Senhor, a nossa capacidade de aprendizado, te peço que somente o nosso conhecimento da história da igreja,
Te peço que o Senhor nos faça compreender, Pai, que a história da igreja, entre outras coisas, é a história de como o Senhor tem cumprido a sua promessa de estar conosco todos os dias até o fim dos séculos, até o fim dos tempos, até a sua volta. Te peço que o Senhor nos abençoe nesse sentido. Te peço que o Senhor abençoe agora os adolescentes na sua programação ao vivo e também o nosso culto que prestaremos ao Senhor logo mais. Te peço que o Senhor seja glorificado e que a gente seja abençoado nesse culto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Até a próxima ocasião, então. Até a próxima oportunidade. E é isso aí.